Oi, pessoal, boa noite. Vamos aqui para o nosso terceiro módulo da pós-graduação em constelação familiar, é, aqui da Faculdade Estratego, né? E todo esse movimento que as constelações familiares, ela dá essa oportunidade de, nesse momento, a gente fazer esse movimento online de curas, de entendimento de como é a possibilidade da gente atuar como constelador familiar com a cura online, né? Por isso que dentro desse momento agora da pandemia, né, que todos nós humanos estamos passando, pensamos em trazer esse módulo para vocês, né, de constelação familiar com bonecos e especialmente online, porque é uma percepção e também uma força que se cria para esse entendimento de como atuar como consteladora dentro do campo online. Então, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um módulo. Estamos no terceiro módulo, espero que vocês estejam gostando, trabalhando, escutando, reescutando os vídeos, para poder entender cada vez mais é, o movimento filosófico da constelação familiar, né? E atuar dentro dessa terapia de uma forma enriquecedora e maravilhosa, né? Enquanto terapeuta. Então, esse módulo que nós estamos fazendo, a gente vai trabalhar a questão da intuição. E o que é que essa intuição tem a ver com o processo da constelação? É que na constelação a gente trabalha especificamente na alma da pessoa, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. E para que a gente adentre a essa força que está escondida dentro do próprio ser, lá no mais profundo do seu inconsciente, a gente precisa atuar com a nossa intuição de terapeuta. Então é por isso que a constelação ela está dentro da força da terapia holística, porque ela vai abranger quanticamente não só o cliente, mas também esse constelador, esse terapeuta que se propõe a estar atuando dentro dessa técnica, né? Então é por isso que eu quis trazer esse módulo para vocês sobre a intuição, porque enquanto mais intuitivo estivermos, mais a gente vai adentrar na alma do nosso paciente e adentrar na alma dele e ler exatamente aquela frase que está mais oculta dentro dele, que ele tem até medo e receio de trazer na consciência, porque muitas vezes as frases que estão ocultas são frases de profundas dores, né? De desejo profundo de morrer. Às vezes eu constelo pessoas que têm um desejo de até de assassinar alguém, que tem uma violência dentro de si, por exemplo. Então a pessoa tenta fugir dessa violência. E a cura maior é a gente adentrar nisso e trazer isso à luz, para que ele possa ver que essa é uma verdade, né? Mas que dentro dessa verdade ele libera toda essa violência ou essa raiva, essa ansiedade, qualquer que seja esse movimento que esteja oculto dele mesmo, certo? Então, é por isso que o constelador ele precisa estar imbuído e precisa estar envolvido dentro da força da intuição. Então, vamos lá, gente? Vamos passar para o próximo slide. Então, aqui só como protocolo, eu já sei que vocês me conhecem, e meu nome é Elisângela Barbosa, né? Sou consteladora familiar e tô aqui, né, nessa força-tarefa, nessa serviço à vida através dessa técnica da constelação familiar. Então, o maior objetivo desse nosso módulo é compreender o trabalho das constelações familiares com bonecos, né? E é claro que aqui eu não coloquei o nome online, gente, porque o nosso módulo que a gente vai ter ainda em prática é constelação com bonecos. Mas estamos aproveitando esse momento da pandemia, esse momento que a gente está reinventando toda a nossa força para trazer a força da constelação familiar com bonecos e online. Isso é muito importante, né? Também você ter o controle de constelar alguém online, porque você tem que ter a força exata de sustentar uma palavra ou retirar uma palavra de dentro da pessoa distante dela, né?
Então, outro grande objetivo nosso é fazer com que o aluno ele compreenda as dinâmicas que atuam nas amarras do inconsciente do paciente. Porque a constelação familiar ela vai direto para o inconsciente, ela nem passa pela consciência da pessoa, né? Consciência no modo que a gente diz de racional, né? Então, ela não vai para esse processo racional, ela vai direto para o inconsciente. É por isso que é tão preciso a terapia, a psicoterapia da constelação, porque é lá no nosso inconsciente que está oculto tudo, todas as nossas dores, né? Um outro movimento aqui dos nossos objetivos é desenvolver o campo da intuição como ferramenta para o trabalho das constelações. Então é isso que eu falei logo há pouco agora com vocês, né? Então, quando o constelador, por ele estar dentro de um âmbito holístico, atuando, então quando ele traz a força da intuição, ele traz esse terceiro olho, esse olho mais amplo, de não ver apenas o humano como corpo físico, racional, né? Mas ver essa mente quântica, esse espírito, essa alma, esse corpo sábio que nós temos, né? Então, olhar para o nosso paciente com toda essa visão quântica, a gente dá a ele a oportunidade de ampliar ainda mais o fluxo de amor na sua vida, né? Aqui eu trouxe um slide falando sobre as percepções sistêmicas. E diz assim, né? Eu vou falar de ponto a ponto. O movimento sistêmico da alma ocorre dentro do amor cego e emaranhado, que nos leva a movimentos totalmente inconscientes. Então, provavelmente todos vocês já escutaram falar esses dois amores que nós podemos estar atuando, né? O amor cego e emaranhado e o amor que traz à luz a consciência. Então, esse amor, gente, cego e emaranhado é o amor do campo da memória sistêmica familiar que Bert Helling descobriu, né? O Hubert Sheldrake, ele trouxe a história dos campos morfogenéticos. Então, e o Sheldrake, ele descobriu que é geneticamente que se passa toda essa gama de informações do que ocorreu às minhas gerações passadas, até 7 gerações passadas, um ser humano pode trazer dentro de si gravado geneticamente todas as relações que aconteceram lá atrás. Você imagina 7 da mãe e 7 do pai? O que isso significa? Que nossa alma, através de um campo genético, ela olha para tudo que ocorreu lá atrás, das relações humanas. Então, essas relações humanas podem ter sido muito boas, ou podem ter sido relações extremamente excludentes, né? Então, por exemplo, abusos sexuais, suicídios, assassinatos, depressões, falências, abortos, todas essas coisas que ocorrem na vida e que as pessoas ou não deram lugar a ela ou aceitaram a exclusão, né? Às vezes tem um bisavô seu que foi excluído da família e ninguém mais soube dele. Então, a vida sistêmica do ser humano não deixa passar em vão nenhum membro. Não importa se alguém da família diz, não, mas só foi um tio que se matou. Não, esse é um membro que sustenta a teia dessa família. Então, se faz necessário incluir esse tio de alguma forma, né? Para que ele possa livrar outras gerações de repetir esse mesmo comportamento dele. Então, o amor cego e emaranhado é esse amor que a nossa alma, de forma fiel ao vínculo da família, ela olha para trás. Ela olha de uma forma com amor. E por que se chama cego e emaranhado? Porque ele paralisa a nossa vida. Nesse movimento de olhar para trás, a pessoa decidiu um movimento. Eu não vou olhar para frente, para o que eu vim fazer aqui na Terra. E nesse movimento ela trunca a vida dela, ela para a vida dela. Até que se cumpra toda essa força sistêmica que vem lá de trás. É por isso que quando a gente tem repetições de padrões como suicídios e assassinatos, eles se repetem da mesma forma de 3 gerações para frente, 4 gerações para frente. Essa semana mesmo
eu constelei uma pessoa que estava com esse padrão de homens morrerem na família dela cedo. Então, o avô dela morreu cedo, o pai morreu cedo e o irmão morreu cedo. Então, já vim 3 gerações de homens morrendo cedo. E eu cheguei no ponto exato de onde isso começou, foi com o bisavô dela. E ela pôde dizer agora para todos esses homens, né? Quando eu constelei, ela estava no campo do masculino. Então agora eu pude fazer com que ela devolvesse para esses homens essa repetição de comportamento de morrer cedo. E disse, eu fiz ela dizer uma frase, né? Para poder a gente ver a cura, né? Com todas as mortes de vocês, já foi pago, então, o que aconteceu lá atrás. E eu me sinto livre para eu poder ir para a minha vida agora. Então, quando um membro da família que está sentindo que a sua vida ela está parada, e através da constelação familiar ela chega no ponto exato para onde a alma dela está olhando, ela pode devolver a esse ancestral tudo isso com amor, com respeito, com silêncio, gente, no silêncio do que foi. A gente não vai trazer na constelação a força da cena exata para relatar essa cena. Ah, foi meu bisavô que morreu assassinado. Não precisa mais. É o silêncio de dizer assim, depois de você, muitos já morreram. Então isso já foi pago, né? Então esse amor cego emaranhado é esse amor que nos leva a paralisar nossa vida e olhar profundamente para a dor dos nossos antepassados e repetir o comportamento deles numa tentativa de fazê-los lembrar pelo que eles fizeram ou sofreram nesse movimento das relações, né? Então, isso tudo é um movimento extremamente inconsciente. Inconsciente. Tanto é que quando o cliente chega para constelar, em muitos casos ele diz assim: nossa, eu nem tinha consciência disso, de onde eu estava, né? E ao mesmo tempo também tem outras pessoas que acabam dizendo: realmente eu lembro de ter pensado que eu olhava muito para o meu avô, para o meu pai, para a dor desses homens. Mas eu não achava que isso poderia estar influenciando em alguma coisa. E quando ela vê dentro do campo da constelação, tudo aquilo estava influenciando a vida dela, parando, né? A ponto de dela dizer assim: eu não aguento mais isso aqui. Então, muitas vezes, um emaranhamento ele vai conseguir desemaranhar quando a dor é dilacerante dentro da pessoa. E ela procura de uma forma muito profunda a cura, né? O desejo nosso enquanto terapeuta é que as pessoas não precisem chegar no limiar da sua dor para nos procurar. Mas se chegou, então que bom, né? Que bom que a gente pode agora fazer o movimento de cura. Um outro ponto aqui que eu trago é sentir a alma para perceber onde ela está olhando. Então, o que é esse movimento do constelador? Ele dizer assim: eu vou agora sentir a alma do paciente. O Bert Hellig, na sua autobiografia, antes depois que ele faleceu, foi que foi lançada, mas ele escreveu antes, né? E ele fala que ele tinha em média 6 horas a 7 de meditações diárias. Então, o Bert se colocava numa varanda que ele tinha lá no quarto dele, assim é relatado, e ele ficava lá. E já tinha a certeza que ninguém iria atrapalhar. E ele ficava de 6 a 7 horas profundamente meditando, né? E quem já passou por experiência com o próprio Bert Hellig, eu já tive essa oportunidade de ser constelada por ele, sente, né, que realmente ao estar ao lado do Bert Hellig, você entra num campo energético muito profundo, porque ele já não era mais o corpo dele, era a alma dele que atuava direto na nossa alma. E eu trouxe esse assunto baseado nessa minha experiência, né? Porque em toda a força da constelação também, lógico, né? Que eu pratico e vejo praticando. Porque olhar para a alma do cliente
É você silenciar aqui, ó, fechar teus olhos e silenciar a tua mente. Escutar o teu coração. Então, quando a gente entra nessa paz, nesse movimento profundo do silêncio, a gente escuta e vê o que está oculto nas pessoas. E o que está oculto nas pessoas que nem elas conseguem dizer é a sua mais pura verdade. Então o constelador ele precisa fazer esse movimento meditativo, esse movimento de contemplação espiritual também, para que ele possa atuar com esse dom de ser constelador, adentrar na alma do paciente. Porque é lá que está escrito todas as frases que paralisam ou abrem o fluxo da vida dele. Então, o sintoma do emaranhamento nos revela onde a alma está olhando. Então, o que é esse sintoma? Eu sempre trago essa metáfora de dizer assim, né? Que quando a gente está com febre, a gente vai ao médico e a gente diz assim: ah, doutor, eu estou aqui, eu estou com febre, eu estou doente de febre. Ninguém diz isso, na verdade, né? Eu quis dizer isso. Então, ninguém diz isso assim: eu estou doente de febre, doutor. A gente não diz, a gente diz eu estou com febre. Porque o que é a febre no corpo humano? A febre é um sintoma de que o corpo tem alguma inflamação. Então, se o corpo tem alguma inflamação, o médico vai adentrar nessa inflamação, levar um remédio para curar a inflamação e, lógico, vai dar um remédio para a febre, mas o que vai passar mesmo essa febre é a cura dessa inflamação. E assim também somos nós consteladores. Quando um paciente chega para a gente e diz assim: Elisângela, eu não consigo vender uma casa. Esse é um sintoma. Ela não consegue vender a casa. O verdadeiro problema não está no fato dela não vender a casa. O verdadeiro problema está no fato lá atrás do que está oculto. É como se fosse a inflamação. A inflamação ficou tão grande que paralisou a vida dela. Ela não consegue vender, não consegue emprego, não consegue casar, não consegue se conectar com as pessoas, ter boas relações. Então, tudo isso são sintomas. E esse sintoma, por uma parte, ele é maravilhoso. Por quê? Porque é através do sintoma que vai vir a dor. E é através da dor que ele vai buscar movimentos de cura. Então, o sintoma, ele é o sinal, o pulsar exato para dizer, olha para isso aqui que está oculto na tua vida, né? Então, o sintoma do emaranhamento é exatamente quando a gente abre a cena da constelação, eles revelam de forma precisa para onde a alma da gente está olhando, para que dor de alguma geração a nossa alma está olhando, né? Aí eu trago um outro assunto aqui, que é nossos campos de percepções. E a nossa formação humana, ela é através dos nossos campos de percepções, se dá a partir desses campos, né? Então, é por isso que é importante o diálogo com as crianças, o abaixar-se para conversar com elas, porque elas estão em formação da persona dela. E quais são esses campos de percepções que vai nos formar enquanto seres? O olhar, o cheiro, o falar, né, a voz, o ouvir. E qual é o maior campo de percepção que a gente tem? É a nossa pele, o nosso corpo. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que chega no meu consultório e diz: Elisângela, minha mãe gritou muito comigo. Eu vim trabalhar um medo e quando a gente vai lá, vê o quê? Que a mãe gritou muito com ela ou o pai gritou muito. Então, o grito, ele leva a vibrações de voz, entra no corpo e congela a pessoa numa força de dizer, né? Eu me rendo ou eu me protejo disso. Então, todas essas percepções que a gente tem, ela vai estar formando a nossa persona. Então, é por isso que o diálogo, a voz mansa, né, o zelo, o carinho, a massagem, tudo isso vai estruturar na gente uma pessoa leve ou pesada.
flexível ou dura demais, enrijecida. E é tão interessante esses movimentos porque eu tenho uma cliente que ela é muito flexível no corpo dela, muito flexível mesmo, mas ela tem uma mente extremamente rígida de pensar, não tem uma visão rápida de aceitar as situações ou de concordar com as pessoas do jeito que ela é de forma rápida, por conta de duas situações que aconteceu com a mãe dela, né? E lógico, gente, eu trago todos esses exemplos aqui, mas nunca digo o nome de paciente para que possa preservar aí a ética e a pessoa, né? Então, essa minha cliente, ela tem um corpo muito flexível, mas uma mente extremamente rígida. E uma das constelações que eu fiz com ela, a gente trouxe esse pensar, né? Olha, eu trabalho com um corpo flexível e tenho uma mente tão rígida. Então, por quê? Porque na mente dela estavam impregnados gritos, olhares, cheiros, vozes, né? De que ela não era uma boa menina, que o cabelo dela não era bom. Então, tudo isso foi formando a mente dela. E ela, com uma força imensa, ela decidiu, né? Eu vou ser flexível em algum canto. E ela foi ser flexível onde ela conseguiu, no corpo dela. Então, eu estou trazendo esse exemplo para vocês perceberem, né? Como essas percepções nos formam. Como ela adentra no nosso corpo e constrói esses nossos corpos. Então, é muito importante que a gente tenha em mente esses movimentos das percepções, né? E eu trouxe um outro assunto aqui que é perceber, sentir e curar. E quando a gente está muito dentro desse campo da gente escutar bem, ouvir atentamente, né? Olhar de forma concentrada para a pessoa, falar com uma voz mansa, calma, passiva. Quando a gente traz esse campo de perceber o mundo, através desses sentidos, dessas nossas percepções, a gente vai sentir cada situação diferente. Cada situação que chega para a gente. E é a partir desse perceber, desse sentir, que a gente vai chegar aonde? Numa cura. Porque a cura, ela é... Se você teve um movimento de percepção e de sentir muito rígido durante a tua infância ou durante a tua vida, quando você chegar no momento de cura, o terapeuta tem que adentrar tudo isso e ir liberando para que você possa olhar para essa luz que vem com a cura. Então, se faz necessário a gente também olhar os gestos dos nossos pacientes, o olhar dele, a posição das pernas, dos braços, se ele olha para você, se não olha, se ele toca na tua mão na hora que você perde o foco e você coloca a mão para ele colocar, de que posição, né? Uma vez eu constelei uma pessoa que ela colocou a mão assim e assim eu coloquei minha mão aqui e ela colocou a dela apenas em cima de mim. Ela não estava disposta a estar comigo nesse movimento. Então, esses simples gestos, esses simples olhares, né? Uma fala mais áspera, um tom mais agressivo, isso tudo vai mostrar para você, enquanto constelador, por onde você vai o quê? Caminhar. Por onde você vai caminhar para dentro dessa alma do teu paciente e que caminho você vai tomar para você chegar junto com ele a essa cura. Então, se o paciente está em movimentos de muitas violências, ele vai trazer frases rígidas, frases duras e vai querer ter o controle da situação. E você precisa estar atento a todos esses movimentos, sem deixar que o paciente te observe tanto e veja que você está olhando para tudo isso, mas são movimentos desse seu olhar que vai estar buscando, trazendo cada gesto dessas pessoas para você trazer mais cura para ele, né? Não é um olhar, gente, perceber e sentir de julgamento, tá? É muito importante que o constelador não deixe que o cliente observe que o constelador está observando ele em todos os detalhes. Então, esse movimento você vai adquirir na prática mesmo. Então, às vezes eu estou do lado de uma pessoa aqui, estou olhando aqui, ó, para o outro lado e ela está do meu lado direito e eu olho para o lado esquerdo.
e eu tô vendo tudo que ela tá fazendo e ela nem tá percebendo. Essa técnica é uma técnica que ao mesmo tempo você deixa o cliente extremamente à vontade e que ele confie em você, porque é nessa confiança que ele vai trazer a verdadeira essência dele, o verdadeiro eu dele, para você poder observar tudo isso e pegar como material emocional, psíquico, e você poder atuar no processo de cura dessa pessoa, né? Então, é necessário que o constelador ele faça tudo isso no antes do cliente perceber, mas que ele está fazendo uma leitura completa desse ser, né? E nesse movimento, nós, enquanto consteladores, temos que ter muito cuidado para não haver o julgamento, para que a gente não se coloque no movimento de julgar, de condenar, de achar isso e aquilo outro, porque esse movimento aí é sempre um movimento de exclusão. Então, é olhar, sentir, perceber para levar para cura, não para julgar ou condenar, ok? Então vamos para o próximo? Esse slide é bem interessante, né? Porque a gente traz a ancestralidade que permanece em mim. E essa frase, gente, ela é uma frase que nos remete que nós somos o quê? Sistêmico. Eu não sou Elisângela porque eu quero ser assim, porque eu nasci para ser isso, né? É assim, eu sou eu porque dentro de mim já tem toda a minha ancestralidade. E quando a gente começa a honrar tudo que já tem dentro de mim, de você, com tudo que foi bom e foi ruim, você libera esse sistema de qualquer julgamento ou condenação. Então, acolher essa ancestralidade dentro do nosso ser, da nossa essência, do nosso coração, independente como foram, é saber e honrar o lugar da gente dentro desse sistema, né? Então, eu trago um ponto aqui para esse slide, que é quem são os nossos ancestrais. O Bert Hellinger, ele coloca hierarquicamente alguns movimentos de pessoas que a gente está diretamente e pode diretamente ser influenciado sistemicamente por essas pessoas. Quem são? Os nossos pais, os nossos irmãos, os pais dos nossos avós paternos e maternos. Então, imagina aí que são 7 do meu pai, gerações para trás, que minha alma pode olhar, e 7 da minha mãe. Então, é meu avô materno, minha avó materna, meu avô paterno e minha avó paterna. Já vai aí quanto? 4 dos avós com 2 dos pais. 6 pessoas que diretamente influenciam na minha vinda para cá, para a Terra, e influenciam diretamente no que eu posso olhar para trás e me emaranhar, né? E só lembrando, a gente só consegue se emaranhar quando há alguma exclusão nesses antepassados, tá? Se não houve exclusão de ninguém, que é quase impossível, todas as pessoas vão se colocar de forma no seu lugar dentro desse sistema. Então, tem os avós, né? Tem os bisavós que estão diretamente ligados, os tataravós. Então, vai aumentando. É claro que tem pessoas que eles vão direto no tataravô para pegar um emaranhamento. A maioria fica ali até a terceira, quarta geração, né? Então, essas pessoas que eu falei aqui para vocês, elas estão diretamente ligadas a esse campo geracional e sistêmico que nós somos, né? Mais diretamente. Então, lembrar que por causa deles que eu estou aqui, o fio da vida veio de lá de trás até me atingir. Esse movimento é um movimento grandioso de gratidão a tudo que eles foram, independente do que eles causaram no sistema. Porque aí reside a verdadeira essência da cura da constelação. Se por um acaso uma pessoa teve um bisavô, um avô e um pai que foram assassinos, e a pessoa não quer, não tem esse desejo, condena tudo isso de se tornar esse assassino, ela pode deixar com eles esse destino pesado, né? Ela pode olhar para isso, nossa,
3 gerações de homens assassinos, eu sinto muito, eu deixo com vocês tudo isso. Que destino difícil de vocês ter que se tornar isso, né? Mas eu honro a vida que vem de vocês e chega até a mim. E através de mim agora, eu posso agradecer e seguir o caminho que eu desejo, né? Então, quando uma pessoa ela olha com gratidão para tudo que foi e também para o que não deu certo e dizer a vida me atingiu e isso eu sou grato, e deixo com vocês todo o peso desse destino de vocês, de se tornarem assim como vocês são, né? Reside aí exatamente o ponto-chave da cura humana, de deixar com os antepassados, né? Então, aí eu trago aqui esse assunto, até que eu já falei, que é quantas gerações podemos olhar. O Sheldrick e o Bert Helling descobriram que até 7 gerações para trás, a alma humana ela pode olhar para tudo que foi realizado lá de relações humanas. Tudo, gente, de bom e de ruim. Fica mais forte o negativo que foi excluído pela força abrupta que é excluída. Então, por exemplo, um assassinato. Um assassinato é um ato extremamente abrupto. Ele arranca a vida daquele ser. Então, isso faz com que fique mais forte dentro da cabeça das gerações e dentro da genética a mensagem de que alguém foi assassinado, alguém foi morto e retirado de dentro do sistema de forma muito rápida. Então é por isso que a gente olha mais para essas dores, porque é retirado da gente, né? Então, aqui eu também trago um outro assunto que eu já falei para vocês, que é o que é memória sistêmica familiar, né? Bert Helling, juntamente com Hubert Sheldrake, que eles descobriram que existe um campo quântico e um campo de memória de tudo que foi de relações na família. Então, é por isso que a gente não está livre de dizer, não, isso foi com o meu avô e não vai me atingir. Possa ser que atinja sim, né? Então, essa memória sistêmica, o Bert Helling descobriu que através do campo aberto da constelação e de que as pessoas olham para trás a partir de tudo que foi, né? E o Sheldrick, ele descobriu que essa memória sistêmica, ela fica guardada, né, nessa glândula pineal e passando de geração em geração através da genética. Do mesmo jeito que se passa uma diabetes, uma hipertensão, uma doença crônica. Então, isso se passa geneticamente de geração em geração. Às vezes, pula uma geração e outra, né? Às vezes, o avô e a mãe teve diabetes e o filho não tem diabetes. Mas fica lá, na nossa genética, na nossa memória, que nós somos fruto de muitos que estão atrás de nós. Então, eu trago um outro assunto também, que é o amor que adoece é o mesmo amor que cura. Como é que se dá esse processo desse amor que está doente, cego, emaranhado, e esse mesmo amor pode levar à cura? O amor, ele existe de uma forma natural, né? É transparente e ele atua dentro do nosso coração. Então, esse olhar para trás é o maior sentimento que um ser humano pode ter para o seu sistema, é olhar para trás e dizer, já que vocês não conseguiram, eu vou tentar por vocês. É um amor extremamente profundo isso, né? Então, mas é um amor que adoece. Por quê? Porque se eles não conseguiram, ou se eles fizeram de uma forma errônea, foi a forças que eles conseguiram atuar. E isso precisa ser deixado com eles. Porque se um ser que vem depois daquele avô que não conseguiu isso ou aquilo, se ele quer resolver isso pelo avô, ele faz com que o avô perca a força dele e a força de dizer eu só consegui até aqui. Então é por isso que ele adoece, porque você quer agir pelo outro. Não, você não concorda com o outro como aconteceu, como ele conseguiu, e você quer agir por ele.
Então, o maior sintoma que a gente poderia ter dessa alma é a nossa vida parar. Quando a vida da gente para, isso é bom. Por quê? Porque a gente também tem um eu superior que diz assim: segue tua vida, porque tu viestes fazer alguma coisa aqui na Terra. E quando a gente não está em comunhão com esse nosso eu superior que quer ir seguir para frente, aí vai entrar em conflito o quê? A alma da gente que olha para trás e o eu superior da gente que olha para frente e diz: vem, vem que é necessário ir adiante. E quando a gente não segue adiante, a gente começa a ter conflitos, porque vem uma força que te puxa para trás e uma força que te puxa para frente. E graças a esse emaranhamento, a tua vida começa a parar e você vê que você não está em sintonia com o teu caminhar, o teu particular, o que o teu coração veio fazer aqui. E graças, né, a essa sabiência da alma de truncar a vida de alguém, né, de não conseguir um casamento, de não conseguir ser mãe, de não conseguir vender uma casa, ter um emprego, graças a esse truncar, esse emaranhamento que as pessoas vão em busca de quê? Desse outro amor, do amor que cura. E onde é que reside o amor que cura? No nosso coração. E como chegar a adentrar esse amor que cura? Colocando em ordem o que aconteceu e dando uma força hierárquica para isso. Então, se o meu bisavô morreu cedo, né, você pode dizer, né, eu sinto muito pela sua morte prematura. Então, eu agora deixo esse destino com você. Mas a vida insistentemente chegou a mim. Eu vou fazer algo da minha vida muito grandioso em honra ao que você não conseguiu viver. Mas olha a frase. Algo da minha vida muito grandioso em tudo que você não conseguiu viver. Você está fazendo por você, em homenagem, em honra a ele, ao bisavô que não pôde completar todos os seus desejos, os seus sonhos, né? Porque a vida dele veio para ficar 30 anos, 40 anos, 50, 55 nesta terra, entendeu? Então é por isso que o mesmo amor que adoece é o mesmo que cura. Mas só há a cura quando a gente devolve, sem dó, sem pena, devolve para colocar o quê? A ordem hierárquica das relações nos seus lugares, cada um com o seu papel, com a sua atuação. E o grande segredo mesmo é a gente agradecer a vida que vem de longe. E o Bert Hellinger, ele tem uma frase que é muito bonita. Ele diz assim, você é o sonho dos teus antepassados. Eu acho essa frase linda. E repito sempre onde quer que eu vá. E repito até para mim mesma, né? Para a gente ancorar essa força de imaginar que algum dia alguém sonhou comigo. Sonhou com você, né? E é importante que a gente pare um pouco os nossos pensamentos, as nossas julgamentos, as nossas condenações daquilo que não foi possível e a gente se concentre em imaginar. É como uma criança mesmo que imagina, sabe, gente? É imaginar, né? Nossa, um dia minha avó foi uma criança. E quando ela estava brincando lá com as bonequinhas dela, ela brincava que ela era casada, que ela queria ter tantos filhos, esses filhos iriam dar netos, esses netos, bisnetos, ela queria uma casa grande para poder acolher todo mundo no domingo. Então, isso daí todo mundo faz, é sempre um sonho que o ser humano faz dentro de si. Ele pode não ter a oportunidade de dizer, isso não vai se realizar, né? A gente pode pegar uma criança de rua e ficar imaginando que ela, ao invés de estar brincando, ela está tentando conseguir dinheiro, né? E comida para dentro de casa, mas em algum momento a criança interior dela sonha em realizar-se na vida. Isso é um desejo humano de realizar-se. Então, todo esse sonho dos nossos antepassados, quando um dia foram crianças, a gente vai trazer agora para a gente. Porque quando eu era criança, quando você era criança, também em alguma brincadeira, a gente disse, né? Um dia quando eu crescer, eu quero casar,
eu quero ter um filho, uma filha, né? E então é esse sonhar humano, é esse desejar realizar na vida que concretizou a minha existência agora, concretizou a sua existência aqui e agora. Então é por isso que para a gente ter uma vida plena, a gente precisa se concentrar nesse campo de agradecer. Agradecer a vida que veio lá de longe. Se a gente fechar nossos olhos e for lá para a quantidade de gerações que já passaram e que chegou até aqui a mim essa vida, né? Então é de muito longe, é de anos, é de épocas, né? E agradecer, se concentrar nessa força invisível que é esse fio da vida e que vai atingindo e dando vida a corações e a corações, né? É isso, gente. Deixa eu ver mais uma aqui. Então aqui eu trago os 7 chakras, né? Para a gente começando a adentrar nesse tema da intuição. Eu trago os 7 chakras, os 7 campos de energia. No nosso corpo é concentrado 7 pontos de energético. Tem muitos autores que dizem que nós temos muito mais pontos. A própria acupuntura vem comprovar isso. Mas os 7 pontos mais centrais que nós temos são 7 campos. O chakra básico, que tem a cor vermelha, que ele fica localizado nesse chakra que vem dos nossos genitais e que ele ancora a força da Mãe Terra. É como se ele saísse campo de energia para nos enraizar no planeta Terra. É como, vocês imaginem vocês uma árvore, né? Então, é por isso que começa o chakra lá embaixo. Assim como a planta também começa lá embaixo, né? E a planta vai crescendo, uma árvore vai crescendo e as raízes dela vão ficando mais e mais fundas, procurando lá por dentro da terra a água. As raízes fazem isso, elas vão adentrando a terra, furando a terra para encontrar um caminho de água para elas poderem se nutrir. Então, esse chakra básico é o chakra da nossa sobrevivência, da nossa subsistência. Subindo um pouco mais antes do umbigo nosso, ele é o chakra plexo solar, desculpa, o esplênico. Então, esse chakra aí, ele é cor laranja e ele também tem a ver com a nossa sexualidade. E aqui dentro desse campo sexual, ele é um chakra que mostra que é a partir do sexo que a vida se inicia. A vida, a possibilidade de outro ser vir acontece nesse movimento sexual. E é por isso, então, que a gente tem que ter um movimento sexual limpo, transparente, né? Para que a gente possa saber que a gente tem a possibilidade de gerar uma vida. Subindo um pouco mais em cima do umbigo, nós temos o chakra plexo solar. Esse chakra aqui é amarelo e é o chakra do eu sou, né? Esse sol que abre, ilumina, que traz, que clareia. Subindo um pouco mais, tem o cardíaco. Então, aqui no cardíaco, a gente vai dividir a nossa mãe terra, nossa mãe, nosso feminino e nosso masculino. Daqui para baixo são os chakras do plexo solar, esplênico, e o básico é o chakra que ancora a gente na vida. São os chakras inferiores. Aqui é o cardíaco, que é o chakra do coração, ele é de cor verde. E ele é essa fonte de amor, que jorra amor próprio, e desse amor próprio, o amor para o mundo, são as relações, né? Então, do cardíaco para cima são os chakras superiores. E o próximo chakra é o laríngeo, né? Então, esse chakra aqui que fica na nossa garganta é o chakra, é um azul mais clarinho, ele é o chakra que ele olha, que ele fala, que dá expressão do eu sou também. Aqui você pode se expressar amorosamente e naturalmente, com você e com os outros. Lembrando sempre desses movimentos, com você e com o outro. A gente só consegue se relacionar de forma plena com o outro quando a gente está bem com a gente mesmo. Subindo mais, nós temos aqui no centro da nossa testa, aqui no meio dos nossos olhos, um pouco mais para cima, o chakra frontal.
que todo mundo conhece esse chakra por terceiro olho. E esse chakra é um pouquinho lilás, azulado, e ele abre essa força assim quântica de olhar a vida. Então é a partir desse terceiro olho que eu vou me conectar com ele para ler tudo aquilo que está na alma do meu paciente. Esse terceiro olho aqui, ele está completamente conectado com o espiritual, né? Tanto é que o mais profundo chakra é esse chakra coronário, que é no centro do nosso cérebro. E essa conexão de 3 chakras, é muito desses primeiros 4 chakras, né? Começando de cima, o coronário, que é o chakra lilás, roxo, né? Que ele nos liga a uma espiritualidade maior. Ele liga a gente a esse Pai Celestial. Então, nós somos pontos de energia da mãe, que está embaixo, que nos ancora, e do pai, que está em cima. Então, é mãe e pai que nos traz essa força desses campos de energia. E esses 4 primeiros chakras, começando de cima, coronário, frontal, laríngeo e cardíaco, ele vai fazer toda a nossa conexão espiritual e intuitiva e da nossa percepção de uma forma quântica e espiritual com a vida. Então é muito importante que esses chakras sejam alimentados, assim como todos os outros, claro, pela gente dia a dia, certo? Então vamos seguindo aqui. Eu trouxe aqui um pensamento budista para que vocês possam entender um pouquinho desses 4 corpos, né, que o budismo fala, né? Então, os ensinamentos budistas e hinduístas nos ensinam que somos constituídos por 4 corpos. Então, olhar de forma holística para um ser é olhar ele com essa amplitude maior. Não é olhar com o pensamento apenas, o meu olho olha você e vê um corpo masculino ou feminino e um campo racional na tua mente. Isso é um pensamento direto, reto, né, que não tem curvas. Então, olhar com o pensamento budista, um pensamento também holístico, é você ver esse corpo físico, e esse corpo físico é o corpo mais denso que a gente tem. Ele é o corpo que se concretizou. Mas tem outros corpos que a gente não vê. Então, depois desse corpo físico, a gente tem um corpo mental, que ele é aqui, ó, no nosso racional, no nosso frontal. Esse corpo mental é o corpo do nosso ego. É o corpo que a gente vai racionar a vida, pensar, analisar, planejar. E isso é muito importante, porque nós somos humanos e a nossa espécie, ele tem esse desejo, ele precisa desse controle também. A gente só não pode estar apenas nesses 2 corpos, físico e mental, porque aí a gente ancora a força só do eu sou, como eu com ego, tá? Então, o outro corpo que o budismo nos traz é o corpo emocional. Nesse corpo emocional, a gente pode dizer que é como se fosse... Sabe quando as pessoas dizem assim, eu tô lendo tua áurea, né? Você chegou uma força energética junto de você. Então, quando as pessoas chegam com elas um campo de energia ao redor do corpo dela, ela está o quê? Ela está alinhada com esse corpo emocional dela. E como é que a gente vai se alinhar com esse corpo emocional? Conversando com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? E aí eu trago mais uma vez, eu acho que eu já trouxe para vocês, aquele filme Divertidamente. Porque o Divertidamente, ele vai mostrar as várias ilhas de sentimento que está dentro da gente. E conversar, procurar saber por que você está triste, por que você tem esse sentimento de agressão, por que você tem uma raiva de alguém, você só em casa, se você não quiser fazer terapia, em casa, você olhar para o espelho e dizer, por que você está com esse comportamento? Então, esse movimento aí que você faz de forma mental, racional, perguntando para as tuas emoções, ela adentra no teu inconsciente e traz esse movimento da cura emocional.
Então, é mágico, é lindo isso, e é um movimento que você pode fazer. Eu tenho muitos clientes que eu trabalho com eles, que eu ensino essa técnica de conversar com a dor, conversar com a emoção, que quando eles vêm constelar, eles trazem o foco de forma precisa e muito profunda. Porque eles já adentraram tanto no questionar, é um movimento simples, é questionar. Por que eu estou com tanta agressividade em mim? Por que eu estou triste hoje? E ficar perguntando a você, silenciar e deixar que a resposta chegue até você. Então, esse corpo emocional é o corpo onde a gente vai adentrar as nossas emoções. Lá no nosso corpo emocional, gente, nós temos um eu também, que se chama um eu superior. E esse eu superior é o nosso campo sábio. É por isso que muita gente diz assim: ah, você é a resposta de todas as suas questões. Você sabe tudo sobre você. É justamente porque esse corpo emocional, esse eu superior, esse eu sábio, ele é divino dentro da gente, é a nossa parte divina. E a nossa parte divina, ela tem a memória do porquê que a gente veio aqui para a Terra, o que é que a gente vai ter que cumprir, o que é que a gente precisa caminhar, o que é que vai ser necessário excluir e incluir, né? Tirar de sentimento ruim, colocar sentimento bom. Então é nesse campo do eu superior que você encontra todas as respostas dentro de você. E a constelação, enquanto terapeuta, ela nos dá essa capacidade de, como é que diz, de trazer para o cliente esse protagonismo, né? E que você cria um vínculo de respeito e de amor com o cliente, mas não uma codependência. Isso é muito importante. E um outro corpo que a gente tem é o corpo espiritual. É o corpo que ele tá, o nosso emocional está diretamente ligado a ele. Esse corpo espiritual é aquele corpo maior que abranja, que se liga com esse Deus maior, né? Então, esse campo espiritual nosso também precisa estar sendo praticado, precisa estar sendo reverenciado, porque é dentro dele que a gente vai encontrar nossos movimentos de meditações, de orações, de tudo que a gente precisa fazer para que a gente traga a nossa força divina dentro da gente, né? Então, dentro dessa minha fala aqui, até eu já contemplei alguns pontos aqui que eu coloquei, né? Compreender nossos corpos, podemos estar disponíveis para ancorar a intuição. Quando a gente adentra dentro dessa força de entender esses 7 pontos de energia no nosso corpo, quando a gente faz meditações guiadas para limpar nossos chakras, quando a gente compreende esses corpos que nós somos, a gente não é apenas esse corpo físico, denso, pesado, né? Que é tão profunda essa questão espiritual, porque esse corpo físico, né? Ele vai chegar um momento que ele se decompõe. E esses outros corpos, não. Ele não se decompõe, porque uma pessoa que ela passou pela Terra e que ela deixou muitas boas amizades, deixou alegria, deixou justiça, deixou uma coisa linda nas relações, quando o corpo físico dela morre, que é denso e que se decompõe, fica a memória do que ela foi aqui. Então, nem o corpo mental morre, nem o corpo emocional e nem o espiritual. E é por isso que muitos museus, eles guardam a lembrança de um artista, de um escritor. Por quê? Porque eles estão guardando ali os outros corpos dessas pessoas, né? E a gente vai visitar esses museus, né? O Castelo de Ricardo Brenan, as usinas, né? De Francisco Brenan, quem já foi lá em Recife, sabem que quando a gente adentra aquele campo ali, eu não sei se vocês já adentraram assim, mas quando eu vou nesses locais, eu sinto os corpos emocionais das pessoas, espirituais e mentais, as ideias que eles tiveram, né? Uma vez eu fui lá no Ricardo Brenan e eu vi a quantidade, uma espada que é toda cheia de ouro, até tem umas luzes ultravioletas que ninguém pode chegar junto, que tem muitos diamantes e tal.
E eu estava lendo sobre a história dessa espada, muitos homens já lutaram com elas e ganharam batalhas, né? E eu fiquei olhando aquela espada, o campo de energia daqueles homens, né? Que lutaram com ela e ganharam algumas guerras, até algumas batalhas. Então, eu estou trazendo esse pensamento para vocês saberem que não é a morte de uma pessoa física que vai acabar a passagem dela aqui na Terra. Que desses 4 corpos, só um morre, que é o nosso corpo físico. Os outros permanecem aqui. Então, para vocês verem como é importante a gente deixar a nossa marca, o nosso amor nas relações, nas convivências, porque um dia quando a gente partir, a gente vai ser lembrado com isso aí, com o que está invisível, com o que a gente deixou aqui de herança espiritual, de herança emocional, de inteligência mental, né? Então, e também tem um outro lado que é muito importante, né? Esses outros 3 corpos só se desenvolvem bem quando a gente cuida do nosso corpo físico com boa alimentação, com boas práticas de atividades físicas. Então, como eles são um dependente do outro, né? Então, é esse movimento aí que eu estou falando para vocês, gente. Então, esse movimento é esse outro ponto que eu falo, a necessidade de realinhar esses corpos. A necessidade de realinhar esses corpos é porque enquanto mais a gente está alinhado a essas 4 forças, mais a gente amplia esse terceiro olho, né? Esse chakra intuitivo que vem aqui do terceiro olho. E aí a gente vai alinhando todo esse campo espiritual que a gente é. Todo esse corpo espiritual que a gente é e divino, né? E quando isso está alinhado, a gente pode colocar esse corpo a serviço desse bem, né? Então, essa comunicação entre esses corpos é tudo isso que eu já falei para vocês, que esses 3 corpos, mentais, emocionais e espirituais, eles dependem do corpo físico bem, saudável, com saúde, com flexibilidade, com atividade física regular, né? E esse outro corpo físico, para ele estar bem, ele precisa desses outros 3 corpos. Porque se o nosso corpo físico é muito flexível, mas o nosso mental é pesado, em algum momento a gente vai travar também no físico, tá? Então, servir com amor a si mesmo e aos outros. Então, esse pensamento é muito lindo, porque quando a gente coloca esses 4 corpos na força de servir a gente, automaticamente, onde é que a gente está com a força quando a gente está servindo a gente? A gente encontra a força quando está servindo para o outro também. Então, eu sou aquilo que eu coloco à disposição do outro. E assim há a troca. O outro se sente grato pela minha existência. Eu me sinto grato pela existência dele. E o ser humano, ele necessita desse social, sabe? O ser humano, ele não consegue viver numa ilha isolado. Ele não aguenta. Eu fico pensando nas pessoas que estão passando agora, né? Essa quarentena, todo esse processo aí desse vírus do Covid, sozinhos, isolados. Como elas podem estar, né? Então, precisa aí das nossas orações para tudo isso. Vamos lá, pessoal? Então, razão e intuição. Eu trago aqui 4 pontos para a gente poder entender. A razão é o nosso ego, é o nosso corpo mental, né? Então, a nossa razão ela é muito importante. O ego da gente também é importante, né? Porque esse ego, ele sustenta também. Quando uma pessoa ruim quer fazer alguma coisa com a gente com o ego, a gente diz, não, chega, você não faz mais, né? Então, esse né? É o movimento do ego que quer se proteger, que quer cuidar dele, né? Então, é necessária essa razão. E a intuição é aquilo que está além da gente, né? Então, eu coloquei aqui 2 questões. Na razão, o único problema que a gente não pode deixar com a razão é porque se domar pela razão, é porque na razão a gente temos que ter o controle o tempo todo. E isso é bem egóico, é bem do ego. Então, se a gente está no movimento de querer apenas atuar com a nossa razão, as pessoas muito racionais, elas brigam porque chegou um ser que quer controlar com ela, entra em parafuso, né? Então,
esse ego que quer o tempo todo controlar, ter a razão de tudo, ele tá num movimento egóico e em algum momento ele não vai suportar. Porque quem comanda todo o ser humano não é a razão, é a emoção. Acho que é Vygotsky e Piaget que traz esse pensamento na área da pedagogia. Então, a emoção é que nos controla. A gente vê que a gente tem 3 corpos ali, né? Que são corpos emocionais, porque o corpo mental lá nosso, ele é também um corpo que ele vai buscar a emoção dele e as questões que está ligada a esse corpo físico. Então, na razão, a única questão é porque a gente tenta controlar tudo. Na intuição é diferente. O que é que acontece na intuição? Nós nos entregamos ao que é, ao que pode ser e deixa tudo isso te levar de forma confiante na vida, na força da vida, né? É tão interessante quando eu estou trabalhando esse campo intuição, porque se conectar com essa intuição é imaginar uma semente ser jogada. Você cava um buraquinho na terra e joga uma semente e cobre e fica cuidando, e essa semente vai brotar uma árvore de jabuticabra, de jaca, seja lá o que for. Então, olha que força essa natureza, gente. Olha que força essa natureza dizer, né? É abundante. Eu sou abundante, né? Na própria natureza tem a sua essência da abundância. Então a intuição é confiar nessa semente que a gente coloca na terra e deixa que a força da vida ela brote. Ela leve as raízes lá para baixo e suba, faça essa árvore subir, né? E alcançar os céus, alcançar o Pai Celestial com sua copa. Então é necessário. Aí um outro ponto que eu trago é necessário ter sentimentos limpos para que possamos ser intuitivo. Olha, essa frase é muito linda, porque se a gente tá com raiva, com vontade de se vingar, com vontade de gritar, de condenar a gente não tá no intuito aqui, ó, de limpeza dos nossos campos energéticos, nem dos nossos corpos. Então, é por isso que é muito importante o terapeuta ele tá limpando todos esses sentimentos dele, porque quando tudo tá limpo, quando você tem um amor que você encontra força de compreender, ou de liberar, ou de deixar, você vai encontrando força de fluxo maior para a tua vida. E aí você pode colocar toda a força de ser intuitivo e de trazer a tua intuição. Então a intuição ela só ancora quando os nossos sentimentos estão puros, limpos. Os sentimentos com razão, eles nascem no centro cardíaco. Então, esses sentimentos, eles nascem daí, desse centro cardíaco, os nossos sentimentos, né? Então, é esse coração grandioso, esse coração materno que acolhe tudo, que vai trazer esse campo dos sentimentos, de compreensão, de aceitação, de como foi, de como não deu para ser daquele jeito e eu posso conseguir agora de outra forma, né? Então, é esse chakra cardíaco aqui verde que vai trazer essa luz que amplia tudo. E a glândula pineal, aí eu trouxe aqui um assunto que é glândula pineal, terceiro olho e coração. Então, esses 3 campos energéticos nossos, eu até falei um pouco agora há pouco, são primordiais para a nossa intuição. Porque a glândula pineal, que está aqui no centro do nosso cérebro, que é o nosso chakra coronário, ele expande para cima, para o maior, para o que vem dos céus, né? Para o que é de Deus. Então, eles nos conectam, né, nessa força do terceiro olho aqui. O terceiro olho, gente, aqui, juntamente com a glândula pineal, elas vão fazer assim, ó, elas vão se encontrar, vão ter um pontozinho em comum. Esse ponto em comum vai fazer a glândula, essa fonte de energia, ó, que vem do coronário, se junta com o terceiro olho, forma um ponto em comum, desce, passa pelo chakra laríngeo. Então é por isso que aqui a gente tem que estar sempre limpo do que a gente precisa dizer ou limitar as pessoas, ou trazer ou se aproximar, né? Para chegar até o nosso coração.
Então, esses 4 pontos, esses 3 pontos que eu trouxe também, eles são fundamentais para a gente ancorar nossa intuição, tá? Vamos seguindo. Aqui eu trouxe um questionamentozinho para vocês, né? Você já ouviu algo, não levou a sério e depois aconteceu, né? Muita gente às vezes traz isso daí, né? Gente do céu, eu escutei que eu não fosse por aquele caminho, que eu não deveria pegar aquela rua. Quando eu não levei a sério o que eu escutei e fui. Quando eu chego no caminho, há um acidente e eu passo 3 horas aqui nesse trânsito presa. E o que é esse escutar, ouvir? É a sua intuição. Então a intuição ela é diferente da razão por conta disso, porque a razão você raciocina sobre alguma coisa. A intuição não, você está aqui e chega até você de forma assim, ó, rápida. Como é que a gente abre esse caminho dessa rapidez para que essa intuição nos traga todo instante a mensagem certa para a gente? Fazendo aquele movimento coronário, terceiro olho, desculpa, laríngeo e cardíaco. Então, esses 4 pontos são os fundamentais para que esses caminhos estejam abertos, como um vórtice que passa luz de forma rápida e energética para que a intuição chegue no racional. A intuição ela domina o racional. Você não sabe por que você pensou assim, nem agiu assim, mas vem. Não é impulso, gente, é intuição. Então, esse movimento que às vezes as pessoas dizem, eu imaginei que eu não deveria ir na casa de fulana hoje, e quando eu cheguei lá, tinha um clima pesado. Pronto, essa voz que vem lá de dentro, que você não sabe exato onde ela se localiza dentro de você, apenas vem o pensamento dentro do teu cérebro e chega até o teu consciente aqui na frente e faz você lembrar que, eu acho que senti a sensação que eu não deveria ir por ali. Pronto, esse movimento é um movimento intuitivo, certo? Então, os 7 passos para desenvolver a intuição. Eu coloquei aqui para vocês 7 movimentos que a gente pode fazer para a gente desenvolver esse movimento intuitivo. É escutar essa voz interior. Escutar. Sempre que você tiver uma sensação que não deve fazer alguma coisa, confia. Confia, certo? Então, um outro passo é meditar. Meditar sempre. Sempre que você puder, medite. Se você ainda não consegue meditar no silêncio, sem som, vai procurando começar com a meditação guiada, né? Praticar o aqui e o agora. O aqui e o agora sempre. Nunca, quando você vê que sua mente está indo lá para trás ou quer ir lá para o futuro, volta e dizer aqui agora é o bom. É aqui o agora o perfeito para mim. Então, não é conformidade, se conformar com a situação, mas é dizer, é assim, eu concordo, mas lógico que daqui eu posso fazer mais, né? Então, ouvir o seu corpo. Muitas pessoas com intuições muito fortes, ela tem algumas sensações, como arrepios, formigamentos, zumbidos. Principalmente quem tem coisas aqui no cérebro, na cabeça, do cérebro ter todo um arrepio, se juntasse, ele como se ele fosse se encolher. Então, esses movimentos que vêm no corpo são movimentos que estão mostrando que você é uma pessoa muito intuitiva, né? Então, observar no teu corpo se você tem esses movimentos, né? Um outro ponto importantíssimo é retirar os preconceitos, crenças limitantes, amarguras, tristezas. Então, esse movimento de profundo de retirar essas crenças, retirar preconceitos, é muito importante, porque é concordando com o outro do jeito que ele é, que eu amplio a minha relação com ele e com o mundo, né? Trabalho com o contato espiritual, isso é bem importante, só um minutinho.
Então, esse trabalho com o contato espiritual, ele é, vamos dizer assim, o campo prático de você desenvolver mais e mais intuição. Eu conheço algumas pessoas que dizem assim: ah, eu não sentia nada, tava tudo tranquilo em minha vida, né? E quando eu comecei a constelar ou comecei a praticar a mediunidade, eu comecei a sentir tudo isso. Então, essa prática espiritual com orações, com observar teus sonhos, observar essas coisas do corpo, tudo isso é importante para quê? Para que você desenvolva a tua intuição mais e mais. E um outro passo que eu trouxe foi aprender uma prática terapêutica. Então, essa parte dessa prática terapêutica é a parte onde você vai estar atuando com essa intuição. É igual como você vai na academia. Você todo dia, se você for na academia malhar, teu corpo vai ficar mega definido. E assim vai ser com a nossa intuição. Quando a gente pratica dia a dia, abre campos e mais campos de constelação, tua intuição vai ficar mega exercitada, né? Então, buscar uma prática, seja reiki, yoga, cromoterapia, constelação familiar, né? Experiência somática, qualquer área terapêutica que você tenha afinidade, então essas práticas com essas terapias faz você desenvolver mais e mais a tua intuição. E você acaba criando uma egrégora de força do teu campo. Certo? Vamos seguindo aqui, ver o que, é que ainda tem pra gente. Exercício sistêmico para ancorar a intuição. Esse movimento aqui, gente, é um movimento que eu faço na aula e nós vamos fazê-lo quando a gente tiver nossa aula online. Então, hoje eu vou só trazer os pontos aqui, mas eu vou trazer para vocês esse exercício, essa meditação guiada que eu vou fazer quando nós tivermos nossa aula online, que eu vou abrir uma constelação com vocês e vou fazer esse movimento dessa meditação guiada para a gente ancorar a intuição, certo? Mas o passo é fazer silêncio profundamente, respirar levemente, né? Então, nesse silêncio, eu tomo a respiração, suavemente solto. Esse ar que entra em mim, que sai em mim, é o prana, é aquilo que me alimenta, que vai, que está vivo e que volta vivo para dentro de mim. Né? Então, nesse movimento aí, relaxar o corpo, imaginar um fio prateado de luz que vem do cosmo. Imaginar esse fio profundo, fininho, e que ele adentra na tua glândula pineal. Então, quando esse fio prateado adentra na glândula pineal, ele vai seguindo com a luz dele e se encontra, ativa o teu terceiro olho. E aí você desce mais com essa luz, com essa energia, passa por esse chakra aqui, o laríngeo, e vai até o centro do teu ser, que é o teu coração. E nesse coração, ele desce um pouco mais e vai até o centro da Terra. Vai descendo por todos os outros chakras até encontrar a Terra, a Mãe Terra que nos liga a ela, que faz a gente ancorar essa raiz, né? Então, esse movimento aí é o movimento da gente imaginar essa limpeza desse chakra e saber que agora eu tenho uma conexão com o Pai Celestial e com a Mãe Terra. Então, dessa forma, a gente ativa a força da ação em relação à intuição. Então, essa intuição é esse movimento, né? Esse movimento maior com esses campos de energia, com esses corpos, e que a gente possa imaginar e deixar que todo esse campo energético nos limpe e nos cure. Vamos ver o que é que temos mais? A conclusão, né? Conectar-se à alma como forma de ouvir a parte dos centros do ser, auxilia no autoconhecimento e crescimento pessoal, assim como nos leva a um trabalho melhor como terapeuta.
perceber através da constelação familiar os novos significados para a vida, podemos assim ressignificar nossa própria história e liberar antigas memórias e padrões, né, familiares e sistêmicos. Como auxílio a todo esse processo, a intuição nos leva a uma dimensão holística do ser, ampliando mais e mais nossa visão de todo o nosso propósito aqui na Terra. O movimento da alma requer silêncio e concentração, ativando assim a nossa intuição em um processo profundo do nosso ser. Então nós somos muito mais do que a gente imagina, né? Tem até uma música que diz assim: nós somos mais iguais do que pensamos ser, né? Então nós somos mais iguais do que a gente pensa ser. E aí fica um recado, fica uma aula dada e fica uma esperança para que a gente possa a cada dia se encontrar mais iguais ainda com o outro. Porque é nessa igualdade que a nosso campo mental, nosso corpo mental se sente, nessa igualdade com o outro, que a gente ancora a justiça, a igualdade, o respeito, o amor e tantas palavras que limpam esse nosso corpo e nos dá força e fluido para a vida. Vamos ver se ainda tem mais alguma coisa. Aqui tem as referências, aí tem muito. Eu já li uma boa parte desses livros aí. Esse Onde Estão as Moedas Estão. Eu tenho ele em PDF, caso vocês queiram. E ele é muito bom, esse livro, tá, gente? Esse livro, As Raízes do Amor, também. Então é isso. Eu agradeço profundamente a vocês, profundamente pela atenção, pela disponibilidade, pela alegria em estar aqui, né? Escutando e entendendo um pouco mais todo esse campo das constelações e vamos seguir. Vamos seguir, tem mais dois vídeos aí desse módulo e depois disso a gente vai se encontrar numa aula online para abrir constelação para vocês, fazer essa meditação guiada e em breve, muito breve, nós vamos estar juntinhos, tá, gente? Aí em João Pessoa, na Stratego, dando nossas aulas práticas e teóricas da pós-graduação em constelação familiar. Então agradeço demais a presença de vocês, agradeço a Stratego, ao Eldemir e sigamos que tem muita coisa para a gente realizar na vida. Tchau, tchau.